Ok, continuando, dessa vez eu vou resolver um monte de questão teórica numa lapada só. Então vamos nessa, eu vou pular algumas, mas é para focar só nas teóricas. Então, questão 4, estamos nela. As escaladas de montanhas como o Monte Everest e o K2 requerem muito preparo por parte dos montanhistas. Isso porque tais montanhas passam dos 8.000 metros de altitude. Uma das estratégias utilizadas pelos montanhistas está na utilização de cilindros pressurizados contendo gás oxigênio. Assinale a opção que explique corretamente por que a captação do gás oxigênio atmosférico nesses locais é menos eficiente. O que acontece? Quanto mais alto na atmosfera você está, quanto mais alto o local que você está, menor é a concentração de ar. Como assim? Como o ar pesa, o ar tem peso, esse peso faz com que o ar tenda a descer. Portanto, quanto mais perto da superfície do mar você estiver, melhor é a concentração de ar por espaço, né? Maior é a densidade do ar atmosférico. Quando você vai subindo, você tem menos ar em cima de você. Esse ar pesa menos e faz com que fique menos compacto o ar que está ao seu redor. Portanto, a concentração, a pressão de oxigênio fica muito baixa, e isso diminui a pressão, a comparação entre a pressão parcial de oxigênio e os fluidos corporais, lembrando que o seu corpo funciona de forma ao seu pulmão captar oxigênio e levar para o sangue. Então, se a pressão do teu sangue é muito mais alta do que a pressão de oxigênio ao redor, você respira de forma mais difícil, tá? Então, questão 4, alternativa A. Questão 5. Ela está explicando, certo, como que eu uso um aparelho de pressão. O aparelho de pressão ele é medido no braço esquerdo, que está mais perto do coração. Só um detalhe aqui, curiosidade aleatória. O teu coração não está aqui não, tá? O teu coração está aqui no meio, só que um pouquinho puxado para a esquerda, tá? Uma dúvida que a galera costuma ter. E ele tem que ficar mais ou menos na mesma altura do teu coração. E aí ele pergunta por quê. O que tem a ver com isso em relação à hidrostática? O que acontece é que você está atuando aqui como um vaso comunicante. O que é um vaso comunicante? É isso aqui, ó. Se eu tenho dois lados de um mesmo vidro com o mesmo fluido ligando os dois lados, a pressão na mesma altura dos dois vai ser igual. Então, se eu pegar um ponto aqui e um ponto na mesma altura aqui, mesmo que o formato dos cilindros, o formato dos vasos seja diferente, a pressão nos dois vai ser igual. Então, o que acontece? Quando você está medindo a sua pressão sanguínea aqui, você mede a sua pressão sanguínea na altura do seu coração, então você mede a mesma pressão do seu coração, que é o ponto mais importante, tá? Então, esse é o motivo. Portanto, letra B. Pontos de um mesmo líquido em equilíbrio, situados em um mesmo plano horizontal, recebem pressões iguais, certo? Então, a 5 também já foi. Vamos seguir. A 6 é cálculo, a 7 é cálculo, a 8 é boba. Tem um iceberg e ele pergunta, cara, o que tem a ver com hidrostática, com hidrodinâmica? A expressão disso é apenas a ponta do iceberg. E o que essa expressão tem a ver? Normalmente, quando a gente fala que isso é só a ponta do iceberg, a gente está querendo relatar que a situação é muito mais confusa, muito maior do que o que a pessoa pensa. Então, é aquela clássica imagem, né? Isso é o que você está vendo, esse é o problema de verdade. E isso acontece com os icebergs por conta do teorema do empuxo do Arquimedes. Então, a ideia é, eu tenho a força-peso do iceberg, eu tenho a força de empuxo do iceberg, isso faz com que ele boie, a força de empuxo ser maior do que a força-peso, faz com que ele boie. Como ele boia, eu consigo ver a pontinha dele, mas eu não consigo ver a parte que está submersa, tá? Então, letra B, Arquimedes. 9. E eu tenho que riscar aqui também para depois eu saber. 8 já foi. 9. Eu tenho, então, uma comparação entre a água salgada e a água doce. Então, o pai comprou um submarino de brinquedo para o filho. Em casa, o brinquedo funcionava como devia, mas na praia não funcionava mais. E o grande motivo para não estar funcionando mais é porque quando você for comparar a densidade, quando você for comparar a densidade da água salgada com a da água doce, a densidade da água salgada vai ser maior. Como a densidade da água salgada vai ser maior, pensa no teorema do empuxo. O empuxo vai ser a densidade da água multiplicado pelo volume deslocado multiplicado pela gravidade. Isso e isso não muda, mas a densidade mudou. E quanto maior a densidade for, maior vai ser o empuxo. Então, quando você coloca o submarinozinho na água salgada, o empuxo da água salgada vai ser muito maior, ele não vai ter peso para descer. Então, o motivo é porque o empuxo é maior na água salgada. Afirmativa, letra C. Continuando, questão número 11, a gente tem um elevador hidráulico, tá? E ele está pedindo para você afirmar qual é a alternativa correta
observando o elevador hidráulico, tá? Comparando F1 com F2 e a área 1 com a área 2. E o que rola? O que acontece em elevadores hidráulicos? Você tem uma área aqui, a área 1, e você tem uma área aqui, que é a área 2. E como a gente já viu antes, a pressão parcial de dois fluidos em dois pontos na mesma altura é igual. Então, P1 aqui é igual a P2 aqui. Acontece que a pressão ela é igual à força dividida pela área, certo? Então, se a pressão aqui é igual à pressão aqui e eu tenho áreas diferentes, eu vou ter que F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 sobre A2. Como essa área é muito menor do que essa força vai ser muito menor do que essa. Então, o que isso provoca é, quando eu faço uma força aqui, essa força é muito multiplicada do outro lado, ela fica muito maior. Em troca, nada de graça, enquanto aqui você vai conseguir mover muito, aqui você vai mover um pouquinho só. Tá? É uma troca física aí. Então, o correto vai ser a letra D, possibilita a multiplicação de força desde que o êmbolo de maior área resulte em menor deslocamento vertical do que o de menor área. Então, é exatamente isso que eu falei. Essa altura aqui ser menor do que essa altura aqui é o que acontece, tá? Ok. Próxima, eu tenho a 13, questão 13. Nossa, motoqueiro. Questão 13, então tá. Eu tenho o canal do Panamá. O canal do Panamá eu expliquei para vocês como que ele funciona, né? São várias eclusas. Então eu quero de volta o preto aqui. Eu tenho várias eclusas e o volume da água em cada uma dessas eclusas ele é diferente. Ele vai subindo, né? Então, como que funciona o canal do Panamá? O navio entra em uma eclusa, a eclusa sobe o nível de água até estar no mesmo nível que a outra eclusa, fecha essa aqui, fecha essa, né? Abre essa daqui, o navio passa para a próxima. Fecha, sobe a água, abre essa daqui, o navio passa para a próxima e assim sucessivamente. E isso só acontece, esse fenômeno só acontece por conta do princípio do Arquimedes dos vasos comunicantes, que é exatamente o que eu expliquei para vocês aqui em cima. Tá? Então essa é a mesma coisa. É baseado na ideia simples e bem óbvia, na verdade, de que se eu abrir essa eclusa aqui, o navio vai conseguir passar de um lado para o outro, porque o volume de água vai ser o mesmo. Tá? Então, letra C. Tem mais alguma teórica? Acredito que sim. Aqui. Ele está me falando sobre um termômetro, certo? Dois pesquisadores que vivem em países distintos, um vinculado a um laboratório brasileiro e outro a um norte-americano, participam do mesmo projeto em determinada etapa de pesquisa. Eles queriam estudar o processo de aquecimento de uma mesma substância, desde seu ponto de fusão até seu ponto de ebulição. Coincidentemente, os dois laboratórios possuíam termômetros de mercúrio idênticos, exceto pelo fundo de escala. O do brasileiro estava em Celsius e o do norte-americano estava em Fahrenheit. Como que funciona o termômetro de mercúrio? Ele funciona com base em, eu tenho um cilindro, né? Esse cilindro ele é preenchido por dentro com mercúrio, e o mercúrio em um tubo muito fininho. Tá? O que acontece? Quando você esquenta esse mercúrio, ele dilata, ele aumenta de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, o tubinho vai subindo no mercúrio. O mercúrio vai subindo no tubinho, que dificuldade. E aí ele vai ficando mais alto. Então aqui a gente vai colocando gradações. Então, quando o mercúrio chegar nesse ponto aqui, é porque a temperatura em Celsius estava 37 graus. Algo assim. Acontece que o deslocamento, né, o aumento do tamanho do mercúrio conforme a temperatura sobe, não depende de qual escala de temperatura você está usando, ele vai ser o mesmo. A única diferença é, a escala Celsius vai tabelar de uma forma, a escala Fahrenheit vai tabelar de outra forma. Então, independentemente de os termômetros estarem na escala Celsius ou Fahrenheit, a variação da coluna de mercúrio vai ser igual, certo? Então, essa questão aí também já foi para conta. Faltam a 20 e a 22, 20 e a 21, vamos matar as duas logo numa tapa só, tá? Quanto aos conceitos de termologia, assinale a alternativa correta, o motivo pela qual se deixa um termômetro clínico em contato com o corpo da pessoa, a qual se quer obter a temperatura e atingir o equilíbrio térmico entre a substância termométrica e a pessoa. Exatamente, isso está corretíssimo. E aí quando adquire o equilíbrio, a substância que está dentro do termômetro dilata para chegar nessa temperatura, e quando ela chega nessa temperatura, ela me dá uma informação de calor.
Não seria B, porque calor e temperatura não é a mesma coisa. Não seria C, porque a temperatura de um gás é 127 na escala absoluta não corresponde a 275 a 73 Kelvin. Lembrando que o 273 Kelvin é o zero na escala Celsius. O zero absoluto, 0 Kelvin, é a temperatura do corpo mais frio encontrado até hoje. Não, a gente nunca encontrou nenhum corpo nem perto da temperatura 0 Kelvin. O espaço chega perto, mas ainda assim é bem mais quente. E nas correntes de convecção, a corrente que sobe, né, o ar que sobe por causa do calor, o ar quente desce, não, isso vocês já viram na terceira série, o ar quente sobe. E 21 está pedindo para você falar sobre a comparação entre o que é calor e o que é temperatura. O calor, ele diz respeito a uma forma de energia, né, energia térmica em transmissão, então ela sai de um corpo e vai para o outro. E a temperatura é uma unidade escalar, porque não depende de onde você está. Você não precisa dizer, hoje está 20 graus para cima, na vertical para cima, né? Não precisa. Uma informação só já é suficiente para você saber sobre temperatura. Então ela é uma unidade escalar e ela está associada ao grau de agitação médio das moléculas, tá? Então matamos aí todas as questões teóricas, faltam só os cálculos.